Essa é mais uma videoaula do seu canal PS Engenharia. O tema de hoje é sobre terraplenagem, corte e aterro, cálculo dos volumes. Terraplenagem. Procedimento que envolve movimentação de solo para adequação do terreno. Se a tarefa for a de nivelar o terreno ou deixá-lo numa determinada cota imposta por projeto, se faz necessário quantificar os volumes de corte e de aterro. Movimentações de solo são serviços de engenharia de custo elevado, apenas chamando a atenção para este ponto. Então, o nosso estudo de caso é um terreno representado por quadrículas de 40 por 40 metros, conforme está apresentado aí nesse esquema à direita. Então, nesse exemplo 1, vamos demonstrar que a altura média do terreno, HM igual a 58,95 metros, proporciona volumes de corte e de aterro iguais. Então, vocês têm que voltar, quem não fez ainda, faça a aula anterior, a videoaula anterior, que ensina duas formas de se calcular e se obter esse HM, essa altura média do terreno. E agora vamos provar que realmente essa altura média ela proporciona esses volumes de corte e de aterro iguais, sendo a solução de custo mais baixo quando não se impõe uma cota determinada para se nivelar um terreno. Então, calcular as áreas das seções de corte e de aterro da porção do terreno para a cota HM igual a 58,95 metros. Apenas uma observação para facilitar os cálculos e construção das seções, a base inicia-se com a cota 50 metros. A gente vai abstrair esses 50 metros. Então vejam que eu destaquei corte em laranja e o aterro em verde, para facilitar o entendimento. Então, da seção 1, nós obtemos esta figura. Da seção 2, esta outra figura. E, finalmente, da seção 3, esta outra figura. Notem que na figura 1 e 2, eu tenho uma área, a maioria das áreas são de corte. E na figura 3, a maioria da área é de aterro. Então, no encontro de contas, vamos verificar que o volume de corte será igual ao volume de aterro. Vamos lá. Para a seção 1, temos que primeiramente calcular essa distância, já que há uma mudança, não é isso, de corte para aterro. Então, quando há essas transições, nós precisamos determinar a distância até este ponto aqui que vocês estão vendo. Então, eu sempre estou chamando de D1, a distância da esquerda até o ponto, e D2, da direita até o ponto. Como é que calcula isso? Método de interpolação. Se vocês não sabem como fazer isso, por favor, assistam a aula sobre curva de nível, que lá tem detalhadamente como fazer isso. Então, calculamos o D1, e como o D2 é o complemento, então, se a distância total é 40 metros, é só diminuir de 40 esse primeiro valor encontrado, e nós temos o segundo valor. E agora, usando aquela fórmula ou de combinação de trapézios ou de triângulo, no caso aí, para a área de corte, eu vou ter, primeiramente, essa área, que é do quê? Essa pequena áreazinha que vocês estão vendo aqui, ó, a área do triângulo. Depois, eu vou usar uma fórmula que já foi deduzida na aula anterior, para quando eu tenho trapézios em sequências, onde a altura deles é igual, então nós deduzimos uma fórmula para simplificar o cálculo. Então, substituindo os valores, no caso aqui, ó, o triângulo vai ser o quê? 14,29, que é D2, certo? Que é a base, vezes a altura 0,25 sobre 2. E a outra fórmula é 40 sobre 2, que é essa distância aqui, certo? Sobre 2, vezes 0,25, que são os extremos agora, 0,25 é essa altura, e essa outra aqui, 1,65, que são os extremos da figura. E a parte do meio eu só tenho uma, então é 2 vezes 1,15, que seria a soma dos meios. Como nesse caso eu só tenho 2 trapézios, então só vou ter uma parte do meio. E aí vai resultar em 85,79 metros quadrados. Então, dando sequência ao cálculo, temos a área agora de aterro, que é o verde. É só esse triângulo, que é D1, 25,71, vezes 0,45, que é a altura, sobre 2, 5,78 metros quadrados. Então, os demais cálculos obedecem essa mesma lógica e sequência. Então, para a segunda seção, vamos obter D1, D2, seção de corte e, finalmente, seção de aterro.
Apenas explicando como é que eu vou determinar essas distâncias que vocês estão vendo aqui, que foram colocadas nas figuras. É só pegar o plano de corte, no caso que foi de 8,95, então eu vou passar uma linha cortando isso aqui em 8,95. Então, isso aqui é o que passa, ou no caso, se for aterro, é o que falta para chegar nos 8,95. Finalmente, em S3, montando direitinho a seção, né, a figurinha da seção, vamos obter D1 também, D2, a seção de corte, né, a área de corte e a área de aterro. Então, na sequência, o que é que vamos fazer? Calcular o volume de corte e de aterro entre as seções da porção do terreno, porque nós temos as áreas, só que agora o que é que a gente vai fazer? Vai fazer uma média dessas áreas, dos limites dessas seções e multiplicar por 40 metros, que é a distância entre elas. Então, vamos lá. A área da seção C de corte foi 85,79 metros quadrados, da seção 2, da seção 3. Então, temos todas as áreas de corte de cada seção. E agora vamos combinar duas a duas. Então, dessas duas seções que delimitam esse primeiro espaço, então vamos ter a seção de 1, 2, que vai ser a média dessas duas áreas. Então, vamos obter 82,73 metros quadrados. Na sequência, vamos também fazer a média das outras duas. E aí vamos ter 42,09 metros quadrados. Mesma coisa, vamos fazer o mesmo raciocínio, só que agora, desta feita, para as seções de aterro. As áreas de aterro. Então, vamos lá. S1, S2 e S3 de aterro. Combinando para tirar a média, então, S de 1, 2A vai ser 6,73 metros quadrados e S de 2, 3, 118,09 metros quadrados. Então, agora vem o fechamento da questão. Vocês estão vendo aqui, ó, V de 1, 2, que é o volume que está em toda essa parte aqui, delimitada nessas duas seções. Então, ele vai ser, o volume de 1, 2 é igual a 82,73, que é essa média que foi tirada aqui, ó, vezes 40. Então, vou ter 3.309,3 metros cúbicos. E assim por diante. Então, V de 2, 3 vai ser 1.683,58. Então, qual o volume de corte total? É só somar 3.309,30 mais 1.683,58 e vamos obter 4.993 metros cúbicos, que é o volume total de corte neste nosso caso. Então, vamos ter que obter este mesmo valor para o volume de aterro para comprovar que a cota média do terreno proporciona realmente volume de corte igual a volume de aterro. Então, agora, V de 1, 2A, não é isso? Só multiplicar por 40, 269,36 metros cúbicos. Depois, 118,09 vezes 40, está aqui, ó, 118,09 vezes 40. E só é somar. E vocês vão verificar que deu exatamente o mesmo volume, comprovando o que nós queríamos desde o princípio. E agora vamos para um outro exemplo. Então, esse exemplo 2 tem duas perguntinhas. A primeira, para uma cota final do terreno igual a 57 metros, sobrará ou faltará solo? E qual a quantidade em metros cúbicos de terra? No caso, de sobra ou de falta? Então, vamos responder a primeira questão. Então, para uma cota final do terreno de 57 metros, sobrará ou faltará solo? Então, resposta. Como a cota 57 metros é inferior, é menor à cota média, né, do terreno, esse HN, o que é que vai resultar? Que o volume de corte vai ser maior do que o aterro. Consequentemente, vai sobrar solo. Certo? E vamos ver melhor isso. Então, na pergunta 2, qual a quantidade de solo? Então, eu fiz aqui um esqueminha. Então, uma caixa onde a largura e o comprimento delas corresponde à área do terreno e a altura é a terceira dimensão, que seria o volume, né, dessa caixa. Então, vocês estão vendo que H, que é igual a 57 metros, ele é menor do que o HM, que é 58,95 metros. Consequentemente, essa faixa que está aqui em destaque é a faixa de solo que vai ser expurgada, ou seja, que vai sobrar. Então, como é que a gente calcula isso?
O volume de sobra vai ser igual à área do terreno vezes HM menos H. Então, substituindo os valores, o valor de sobra é igual a 120 vezes 80, que é a área do terreno, que multiplica 58,95 menos 57, que é o HM menos o H. Consequentemente, agora fazendo as contas, então o volume de sobra é igual a 9.600 vezes 1,95. E finalmente vamos obter que o volume de sobra é igual a 18.720 metros cúbicos. Se você gostou da videoaula assistida, compartilhe o vídeo com os seus amigos e registre o seu like. Até a próxima!